Você que é criador de Oscar e apaixonado por essa espécie magnífica. Até porque o peixe Oscar é a porta de entrada do aquarismo jumbo, quer você queira ou não. Você sempre fez essa pergunta para você. Quantos Oscars cabem no meu aquário? Qual que é o pH ideal para Oscar? Qual que é a melhor alimentação para esse peixe magnífico? Será que se eu colocar vários exemplares no meu aquário eu tenho briga? Então, nesse vídeo, eu selecionei para você as 10 perguntas que eu mais recebi ao longo dessa minha trajetória na internet. Eu quero já te convidar para seguir a gente aqui no YouTube. Eu vou sempre trazer um vídeo por semana te falando as vivências práticas de um aquarista apaixonado por essa espécie magnífica. E te convidar também para me seguir lá no Instagram, porque é lá que eu passo a minha rotina diária. E tem os sorteios, enfim. Meu amigo, já segue a gente. Vamos pro vídeo, que eu tenho certeza que uma dessas perguntas foi você mesmo que me fez, hein? Vamos pro vídeo. A pergunta que eu mais recebo no Instagram, quando o assunto é Oscar. Caverna, quantos Oscars eu consigo colocar no meu aquário de X litros? Olha, meu amigo, essa é uma resposta simples e ao mesmo tempo muito complexa. Caverna, deixa comigo que é o seguinte, eu te levo no peito aqui, meu. Ai, olha, é o seguinte, não existe resposta pronta, meu amigo. Vai depender muito de quantos aquários você tem, qual que é a litragem do seu aquário e quantos peixes você tem no mesmo. Mas existe uma média, que na verdade eu não sei quem criou essa média, mas é uma média que qualquer pesquisa que você faça, essa é a média que vem. Qual que é essa média, senhor orelha seca, senhor velhudo? Um Oscar a cada 200 litros e o pessoal costuma colocar aí mais 50 litros para cada exemplar. Exemplo, daria para criar um casal em 200 litros? Daria, eu tenho aqui. Daria para criar 3 exemplares em 200 litros? Aí já vai depender do tamanho de cada indivíduo. Mas leve essa conta em consideração para ter uma base. Não significa que você consegue ter menos peixes ou mais peixes. Tudo vai depender do tamanho do seu sabonetão. Então tá bom, eu pergunto e você responde, velho. Até porque você já tá dando aula, meu. Então vamos lá. Qual que é o pH do peixe Oscar? Essa você sabe de cor, hein? Olha, Caverna, essa daí você fala praticamente todo santo dia. pH de Oscar é alcalino. Bata a porta na cara dos parasitas. Apesar de ser um peixe amazônico, ele tem um grande problema com os parasitas que se multiplicam e se proliferam muito mais rápido na água ácida. Mantenha o seu pH entre 7 é neutro, entre 7 e 7,4 e evite esses problemas. Significa que você não vai ter problema nenhum com doença? Mas é claro que não, porque não é assim que funciona. Mas é uma forma aí de você minimizar os problemas vindo dos parasitas. Gostou, né? Manda outra! Terceira! Olha, tô gostando de ver, hein, velho? Você realmente tá tirando onda. Qual a alimentação do peixe Oscar? Como que o Caverna alimenta aí os peixes dele para que consiga ter segurança alimentar, conseguir extrair o máximo da coloração e ao mesmo tempo crescimento? Essa eu quero ver, hein? Olha, Caverna, essa para falar e responder é melhor mostrar. A ração é o alimento mais seguro, por mais que existam aquaristas que gostam de alimentar com peixe vivo e filé. A ração tem tudo aquilo que o seu peixe precisa para ficar saudável, forte e, mais importante, você ter segurança. Até porque essas alimentações provenientes de filé e alimento vivo, como camarão e entre outros, elas podem levar ao seu sistema algumas bactérias que podem fazer mal. Ponto. Outro ponto interessantíssimo de passar para vocês, que é o que o Caverna sempre prega. Uma coisa é você ter acesso à alimentação viva em grandes quantidades. Aí você assume um risco na alimentação do seu peixe. Uma outra coisa é você ter que comprar alimento vivo e não comprar a ração. Então isso para mim é uma troca que não faz sentido. Ah, Caverna, mas se você não
aumentar o leque de alimentação do seu peixe, ele vai ter problemas de crescimento. Meu amigo, eu provo para você com mais de 100 motivos, que são os meus peixes aqui, que isso é lenda. Se você quer segurança alimentar e quer oferecer ao seu peixe um alimento que contém tudo aquilo que ele precisa para crescer, ficar forte e com uma coloração espetacular, vai na ração. E aqui a gente usa a linha completa da Nutricon. Próxima! Essa é mais complexa. Caverna, muitos me perguntam, um aquário pequeno interfere no crescimento do peixe Oscar? Essa eu quero ver, até porque não tem resposta fácil e não tem receita de bolo. Tudo é uma questão de vivências. E essa eu vou falar para você. Essa eu tenho aqui duas respostas que se contradizem, até porque já aconteceu comigo 2 vezes. Se vira, velho! Olha, para responder essa pergunta aqui, eu tive até que trocar de chapéu. Essa não é uma pergunta simples de responder para você. Até porque muitos defendem que sim, dependendo do aquário, você interfere no tamanho do peixe. Só que eu tenho aqui alguns relatos a fazer para você, até porque esse foi meu primeiro aquário. Já passou por aqui diversos peixes, até porque eu encaro meu aquário de 200 litros como uma engorda. Não é à toa que hoje eu tenho 3 exemplares nesse aquário. Já cheguei a ter 4 peixes. Já cheguei a ter 5 Oscar em 200 litros, mas lembrando que eu tenho uma estrutura que me propicia fazer o manejo. Porém, já criei peixe também sozinho, em um aquário pequeno, que hoje virou o Tonhão. Então hoje, aproveitar aqui, você vai conhecer a história do Tonhão. Esse é o Tonhão. Hoje mora num aquário de 200 litros com a Dona Maria. Mas o Tonhão já flutuou em todos os aquários do Caverna, mas a história dele começou num aquário de 100 litros. Eu vou procurar uma foto aqui e vou tentar colocar ele bem pequenininho em um aquário de 100 litros. Tonhão teve toda a sua trajetória iniciada em um aquário de 80, 35, 30. Se eu não me engano, 85, 35, 30, alguma coisa assim. Aquário padrão de 100 litros. E ficou nesse aquário por 6 a 8 meses. E sim, meu amigo, chegou uma hora que a gente teve que fazer o manejo, que é o que eu sempre passo para vocês. Dá para iniciar a criação do peixe Oscar em aquários pequenos, de 100 litros? Mas é claro que dá, desde que você saiba que uma hora ou outra você precisa mudar. O Tonhão foi para um aquário de 1000 litros, porém já num tamanho adulto. Então, meu amigo, o Tonhão já chegou num aquário de 100 litros muito próximo do tamanho que ele tem hoje. Então, mediante a esse relato, eu posso mostrar para você que não, o aquário de 100 litros e o aquário de 1000 litros não interferiram tanto no tamanho do Tonhão. Ele é um peixe que está num tamanho, na média, está beirando aí os seus 30 centímetros, 32 centímetros. Depois foi para um aquário de 400 litros, onde eu coloquei só os meus tigres selvagens, junto com os Bumblebee, e lá ele conheceu a Dona Maria e aparentemente se apaixonaram. E vivem entre tapas e beijos, porque eu vou te contar um negócio. Nossa Senhora, é o casal mais ignorante e agressivo que eu tenho aqui na caverna. Inclusive, já mataram 2 Bumblebee aqui do senhor Caverna de Oscar. Então esse é o relato que eu posso passar para você que não, o aquário não interfere no tamanho do peixe. Mas agora vamos ao outro relato que me contradiz totalmente. Vamos para o segundo relato, que nasceu nesse aquário aqui. Eu já cheguei a ter 4 Oscar Bronzevel nesse meu aquário.
aproximadamente 6 meses e a alteração de tamanho foi mínima. Eu até pensei que eles já estavam num tamanho que eles não mudariam mais. Passei todos eles pro aquário jumbo e me surpreendi, pois lá tivemos um Oscar que eu apelidei como Shaquille O'Neal, porque parece a Havaianas do Shaquille O'Neal número 63. Enorme! E também formaram um casal e estão num aquário separado. Então, nesse relato, eu posso falar para você que sim, o aquário interferiu demais no tamanho dos peixes. E a gente conclui que, você já deve ter ouvido falar, que quando você tem muitos peixes em um aquário não tão grande assim, eles soltam hormônios que atrapalham o crescimento do seu irmão ou da espécie que estão ali nos seus sistemas. Você precisa fazer manutenções para retirar esse hormônio da água para conseguir acelerar o crescimento. Será? Não sei. E nunca saberemos. Mas vou deixar um take aqui para vocês desses meus peixes quando eles chegaram aqui para mim, quando eles ficaram aqui nesse aquário de 200 litros. E hoje, praticamente o casal e um dos peixes mais enormes que eu tenho aqui, que são os meus bronzevels, que depois que eu pus no aquário de 1000 litros, minha Nossa Senhora, ficaram enormes. Enfim, entenda o que quiser. E aí, o que você acha? Me conta aqui nos comentários. Realmente o aquário atrapalha o crescimento do peixe ou não? Até porque isso é muito particular. Dividir as vivências é o que vai mudar todos esses conceitos no aquarismo. Me conta aqui se você já teve alguma experiência. E vamos para a próxima pergunta. Manda, caverna! Essa no nível de prioridade seria top 1. Top 1. E você vai percebendo que eu tô tentando imitar o Caverna e tô falando com a voz de velho. Por vocês estão pensando que é brincadeira? É difícil. Mas não tem problema. Brigas. Como que eu faço para acabar com as brigas dentro do meu aquário? Será que é receita de bolo? Se vira, velho! Essa é uma pergunta tão frequente que eu vou te explicar na prática. Até porque vocês já perceberam. Eu mostrei aí esse mesmo aquário com 4 Oscar bronzevel e esses 3 Oscars que estão crescendo juntos aqui sem briga. Você fala, nossa, Caverna, pelo amor de Deus, passa o pirilim pim pim que você faz nesse sistema. E na verdade eu já fiz um vídeo, eu vou tentar deixar aqui o card, eu sou novo no YouTube, não sei ainda os macetes, mas eu já fiz um vídeo falando das brigas, te dando algumas dicas. Tá bem aprofundado. Aqui de uma forma simples, o que eu faço para conseguir minimizar as brigas. Lembrando que você não consegue zerar, até porque não é assim que funciona. É possível você conseguir uma engorda diminuindo as brigas. Caverna, pelo amor de Deus, me fala logo, para de suspense. Meu amigo, pegue exemplares que já convivem juntos, ou da mesma ninhada, ou da mesma bateria. É certeza absoluta que você não vai ter briga? Não. Só que eu efetuei vários testes sem sucesso aqui. Tentei pegar peixes separados, aquele que você mais gosta, que é o natural. Você pega um peixe que você se apaixonou na loja X, outro na loja Y, e dá um espaço de tempo muito grande. Então eles acabam criando território. Esses 3 exemplares aqui, eles vieram tudo do Tuba Aquarismo. Se você não sabe o que eu estou falando, vai lá no Instagram, porque esse cara é o mago dos Oscars, meu. Olha, ele só traz exemplar magnífico. Peixe véu, não sei se você curte, eu sou apaixonado. Olha essa variação, olha essa outra, meu. Enfim, procura o Tuba Aquarismo lá, porque é ele que vai te trazer exemplares diferenciados. Então, se você só tem um aquário de 200 litros, eu indico você ter apenas um exemplar para você curtir o aquarismo sem grandes dilemas e problemas. Ou ache um casal formado, que fica muito mais fácil, a probabilidade de briga é muito menor. Então, essa é uma das estratégias que eu posso falar para você na prática que dá certo.
Não é à toa que você está aqui, acabou de ver 4 exemplares criados aqui, formou-se um casal, é bom que se diga, nesses 4 exemplares bronze que eu mostrei para vocês, e inclusive na sequência eu já mostrei aí o casal separado num outro aquário, e os outros 2 estão no meu aquário jumbo. Então esse é o macete para você evitar as brigas quando o assunto é peixe Oscar. Manda outra, Caverna, que agora eu já aqueci. Essa aqui não é muito sobre Oscar. É sobre filtragem, porém filtragem para Oscar, até porque se vem para mim aqui, o pessoal quer saber a melhor filtragem para Oscar. Caverna, qual o melhor filtro para criar um peixe Oscar? Nossa senhora, que perguntinha difícil, até porque tem muita coisa que interfere. Mas velho, com você, você pediu o pepino? Então se vira, toma! O melhor filtro para o aquarismo. E olha que eu tenho um pouco de prioridade para falar, porque aqui eu tenho vários tipos, desde os caseiros até os internos, até o SAMP, Ranguion também, minha Nossa Senhora, vai sair fora de Ranguion quando o assunto é Oscar, hein? O que eu posso te dizer é que vai depender muito do tamanho do aquário. Então se você quiser uma filtragem eficiente, tenha um filtro que caiba muita mídia biológica. Esse é o segredo. Quanto mais mídia biológica, melhor. Logo, você chega ao melhor filtro, que é o SAMP. Sim, lá você consegue eficiência, porque a água passa obrigatoriamente por todas as mídias e consegue muito espaço para colocar bastante mídia biológica. Caverna, mas aí você tem um filtro interno. Sim, um filtro interno. E tem um aquário que suporta 3 peixes pequenos ou não adultos, eles vão ficar aqui até a vida inteira, então é uma engorda. Então aqui esse filtro FBM 155 é um bom filtro para você colocar em aquários aí de 200 a 300 litros, onde você não coloca muitos peixes. Aquário jumbo. Jumbo que eu falo é aquário de 700, 800, 1000 litros. É impossível você ter uma filtragem que não seja de SAMP, porque lá você consegue pôr muitos peixes. Não dá. Eu acredito que até uns 500 litros você consegue se virar com 2 filtros FBM 155, um de cada lado. Já vi amigos fazerem essa filtragem e dá super certo, mas é um aquário que você vai ter 5, 6 exemplares no máximo. Então, essa é a dica que eu te dou. Dá para ter Oscar com filtro interno em aquários de 200 litros? Sim, mas se você é jumbista e está querendo montar aquele aquário para ter, sei lá, 20, 30 peixes, você não tem saída, meu amigo. O SAMP é a melhor filtragem. Indo para o assunto, filtragem, qual a quantidade de mídia biológica que eu ponho no meu aquário de Oscar? Até porque eu já fiz alguns testes aqui, mas o velho me acompanha mais do que eu mesmo. Responde aí, velho, o que eu sempre falo, questão prática, não é achômetro, porque eu já fiz esses testes, hein? E vocês que me acompanham no Instagram viram. E aí, qual a quantidade de mídia? Quantas mídias, quantos litros de mídias eu preciso pôr no meu aquário? Essa eu vou responder deixando os peixes em foco, Caverna. Até porque, como você falou, você já fez os testes e eu acompanhei. De perto. O que eu posso falar para você é o seguinte: coloque no mínimo 1 litro de mídia biológica das mais porosas para cada exemplar. Comece dessa forma. Exemplo, nesse aquário aqui eu tenho ali o filtro FBM 155 escondido ali dos adesivos. Inclusive, Nossa Senhora, tá rolando aí a maior campanha de adesivo que a internet já viu, hein? Me chama lá no Instagram, manda seu endereço, que a gente dá um jeito de mandar para você o adesivo de toda a galera. Já são 180 parceiros, mas isso é um papo para outro vídeo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um filtro FBM 155, eu coloquei uma gaveta a mais. Eu tenho aproximadamente aí 4 ou 5 litros de mídia biológica nesse sistema. E fiz um fluidizador, que é aquelas plantinhas ali de K1. Então eu acredito que eu tenho um pouco mais de 2 litros de mídia biológica para cada exemplar. Caverna, da onde surgiu isso que 1 litro de mídia biológica daria para você manter um peixe Oscar desde filhote até uma fase aí juvenil beirando a fase adulta? Acabei de falar para vocês, mostrei a história do Tonhão. Tinha 1
1 litro de mídia biológica das mais atuais, aquelas mais modernas, com mais porosidade. Para um peixe, peguei o Tonhão filhote, veio de doação, e o Tonhão saiu daquele aquário de 100 litros já beirando aí os 25 centímetros. E nunca tive problema nenhum com o teste. Então eu posso provar para você que 1 litro de mídia biológica para cada exemplar dá para você aí manter os parâmetros do seu sistema. Lembrando que isso é só uma média. Mantenha mais, tenha mais. Caverna, qual que é o máximo de mídia biológica que você indica? O que o seu SAMP couber ou o que o seu espaço couber. Quanto mais mídia biológica, melhor. Essa é uma regra que eu acredito que todo aquarista já sabe. Não precisa pôr todas as mídias de uma única vez, mas toda vez que sobrar um cash money, você coloca um pouquinho. Mal não vai fazer. E por incrível que pareça, tem gente ainda que não entende, mas a qualidade de água tem muita coisa a ver com a quantidade de mídia que você tem no sistema. Se for para errar aqui, erre no excesso. Olha, velho, você tá tirando onda, meu. Tá bom, então vamos lá. Temperatura. Qual a temperatura do peixe Oscar? Lembrando que não tem certo e errado. São as coisas práticas que eu, juntamente com esse orelha seca, faço aqui na caverna de Oscar. E aí, qual que é a temperatura que você indica para o pessoal deixar no aquário de Oscar? Olha, para a gente encerrar esse vídeo, então vamos passar para vocês aí um pouquinho da ficha técnica, que eu acredito ser uma ficha técnica que vai te ajudar e te auxiliar. Eu quero deixar claro aqui, desculpa a brincadeira, até porque essa é uma forma bacana e extrovertida da gente passar conhecimento para vocês práticos, porque no aquarismo eu ainda vou levar isso daí adiante. Eu acredito que não tem certo e errado, existem vivências e às vezes tem muita coisa que você vê que não dá para passar para frente, até porque são exceções. Você ter um sistema bem dimensionado, com muita mídia biológica, entender que o Oscar é um peixe jumbo sim, que vai crescer bastante. Isso tudo facilita para que você não entre em furada. Comprar um Oscar com 5 centímetros para colocar num aquário de 20 litros não é algo tão indicado, até porque você vai manter o peixe pouco tempo. Então, essas informações que eu passo para você aqui são informações para tentar te auxiliar de alguma forma e não quero ser o dono da verdade. Faço muita coisa considerada errada, porém eu tenho toda uma estrutura. Eu posso dizer que são poucas as pessoas que têm mais de 5, 6, 7 aquários com o mesmo peixe, e é o que eu tenho aqui. Então vamos lá, chega de enrolar e para a gente já finalizar esse vídeo que vai te instruir bastante aí na sua criação. Aquário mínimo 200 litros, a temperatura, tudo que você pesquisa de Oscar, você vê sempre a temperatura de 26 a 28. Eu conversei com alguns amigos, até porque dependendo da região, fica difícil de você manter um aquário nessa temperatura. Até porque chega no final do mês, meu amigo, a conta de energia vem com força. E eu não quero de repente que você não crie o Oscar porque você está numa região muito fria. E eu estou aqui em São Paulo, principalmente próximo onde eu moro, é bastante frio. Então, para parar de brigar com o termostato, eu setei aqui de 25,5 a 26,5. Então essa temperatura eu acredito ser uma temperatura segura para você conseguir manter os seus peixes aí sem abaixar demais a imunidade deles, né? Então é o seguinte, a alimentação eu sempre falo, vá na ração, que é o alimento mais seguro e evita problemas para vocês, porém eu entendo a individualidade de cada pessoa. Tem gente que gosta de alimentar com peixe vivo, não é porque o peixe precisa. Às vezes a pessoa ela se esconde atrás da alimentação com peixe vivo, informando que o peixe precisa comer peixe vivo. O Oscar em específico não. Se você gosta de alimentar o seu peixe Oscar, não tem problema, mas não levante a bandeira que o peixe precisa do peixe vivo, porque não é assim que funciona. Eu te mostro, estou te provando aí com vídeos de antes e depois de exemplares que estão enormes comendo só ração. Nem tenebra eles comem, é só ração. Então evite problemas, até porque a ideia é passar o aquarismo para o iniciante, e quando o iniciante ele vai nessa linha de diversificar, infelizmente de vez em quando acontecem alguns problemas. Eu tenho muitos relatos aqui que fica muito difícil de resolver e de ajudar. Então, alimente-o com ração. Tenha sempre muita mídia biológica, no mínimo aí 1 litro para cada peixe. Eu tenho certeza que vai facilitar muito.
o seu trato aí, a sua água, as condições de parâmetros de água. Faça testes regulares, pelo menos uma vez no mês, para você ver se está tudo ok. Mantenha o pH alcalino, faça TPAs semanais, principalmente se você tiver muitos peixes no seu sistema. No meu caso aqui eu estou com 3 exemplares em 200 litros, então sim, digamos que já é muito peixe para esse meu sistema. Então ele me obriga a fazer manutenções com um pouco mais de frequência. Caverna, eu não consigo fazer uma vez por semana a manutenção. Não tem problema. Só que aí você diminui os peixes. A gente está vendo uma onda aí de muitos aquaristas abandonarem o hobby porque não conseguem, de repente, se doar uma vez por semana para mexer no seu sistema. Meu amigo, não tem necessidade. Ao invés de você ter 3 Oscar em 200 litros, tenha apenas um. Ao invés de você ter 30 peixes em 1000 litros, como é o meu caso, tem apenas 6, 7. Eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua rotina e até uma vez a cada 15, uma vez a cada 30 dias, eu tenho certeza que você consegue mexer no seu aquário. A filtragem mecânica eu não acredito, eu nem coloco como manutenção, porque isso para mim nem é manutenção. Limpe todo dia. Eu gosto muito do tema, do slogan. A filtragem mecânica é a descarga do seu aquário. Dê sem medo. Quanto tempo você fica sem dar descarga no seu banheiro? Eu acredito que nunca, né? Então os seus peixes a mesma coisa. Evite aquela matéria orgânica, toda aquela parte ali de dejetos que o seu filtro capta. Você deixar muito tempo ali, ele vai começar a oxidar, vai começar a degradar, vai virar amônia em uma quantidade muito grande. E eu acredito que não é inteligente. Então lave. Olha, lavar o perlon, lavar a manta filtrante, não tem problema. A única coisa que estou fazendo agora é periodicamente, que seja uma vez a cada 15, uma vez por mês, deixe as mantas de molho no cloro para você evitar que as bactérias putrifiquem e volte ao seu sistema trazendo um pouco mais de problema. Então essas são as dicas que eu dou para você que está iniciando com o peixe Oscar. Muita gente me pergunta em relação ao substrato, isso é muito particular, se você gosta de cor preta, se você gosta do azul, se você gosta da terracota, do white sand, que é o branco. Olha, coloque sempre um substrato resinado. O resinado ele não machuca o peixe e a sujeira fica de forma superficial. Hemibreda, meu amigo, escuta. A hemibreda é o melhor substrato para o aquarismo. E eu não estou falando só de beleza. Eu estou falando de manutenção, de facilitar a sua vida. Pô, eu sou velho, meu. Tenho dor nas costas. Vou ficar sinfonando o aquário toda hora. Vocês viram aí? Eu não sei se eu cheguei a pôr. Cheguei a pôr. A foto do Tonhão tava com cascalho de rio. Minha Nossa Senhora, não faça isso. Pô, Caverna, mas eu tenho aqui, não tem problema. Só que se você dá uma mexidinha assim no cascalho de rio, você fica sem ver seu peixe durante uma semana. Junta muita sujeira. Então esse peixe é um peixe que faz muita sujeira e tudo que você puder colocar no seu sistema para facilitar as manutenções é de bom agrado. Esse foi mais um vídeo nosso e não se esquece, cara, curte, comenta, compartilha, vem pro mundo do Oscar que eu vou trazer sempre relatos práticos de um velho apaixonado. Até o próximo vídeo.